Pois é, pessoal, vocês literalmente não têm noção da loucura que tudo está se tornando. O senador da República falou que tem informação privilegiada de que Donald Trump vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Será que isso é possível? Nós vamos explicar para você os detalhes jurídicos e a plausibilidade ou não disso, mas foi um senador que deu uma entrevista e detalhe, a matéria é do Estadão, tá? Então você vai entender o que eu estou falando. Outra questão, o Donald Trump não aceitou esses afagos do Maduro, não. Chegou a falar em poderio militar contra a Venezuela. O vídeo está viralizando nas redes sociais. Não sei dizer se esse vídeo é depois da eleição dele ou de antes da eleição, mas a gente vai trazer o vídeo aqui e tem muita gente falando que é de agora. Bora entender um pouquinho mais? Bora pra cima. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. É sempre ter um prazer enorme ter você aqui, tá bom? Vamos começar com um ponto mais importante, com o comentário de vocês. Então, tá aqui o comentário do Jairo Severo, que colocou o comentário aqui. E eu peço a você que antes de fazer a leitura do comentário do Jairo, se não baixou ainda o livro sobre leilão de imóveis, né, os segredos milionários dos leilões, cara, dá para fazer milhões com isso. Eu abri nesse e-book a caixa preta para que você leia e depois que você tiver esse e-book em mãos, se você quiser fazer a mentoria depois, a partir da semana que vem a gente vai liberar a mentoria, uma das principais professoras na área extrajudicial e eu na área judicial, tá bom? Então vai estar preparadinho para você. Se você não baixou ainda, tá aqui na descrição para você poder baixar o livro, tá bom? O Jairo Severo, e para mim, vocês são os melhores comentaristas políticos de todos, escreveu aqui: torço para que a direita conservadora, cristã e liberal volte a retomar o poder nos Estados Unidos, através da eleição de Donald Trump, e que, desse modo, os Estados Unidos também volte a fazer frente ao poder econômico e político mundial do Partido Comunista Chinês e da mídia suja e progressista mundial novamente. É o comentário aqui do Jairo. E aí eu queria que vocês deixassem um comentário aqui sobre o ponto de vista de vocês, né, sobre isso. O Donald Trump, ele já chegou chegando, né? Então, assim, já chegou, falou que vai tratar da imigração, falou que vai tratar dessas guerras aí, a Ucrânia já está meio que desesperada com o Donald Trump voltando ao cenário aí, então tem muita coisa, né, que a gente vai estar acompanhando aí ainda, que o Donald Trump, pelo visto, já vai chegar trazendo muita coisa aí, né. Uma delas é esse vídeo, tá, que foi publicado pelo Capitão Alden, tá, o Capitão Alden, que é deputado, ele falou, ó, já chega assim conversinha e o recado já tá dado. O Donald Trump já chegou mandando a real para Venezuela. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e aí ele colocou a seguinte legenda: o Maduro agora deve estar arrumando a mala, o aviso já foi dado. Olha só o que o Trump falou. Today also, by the way, Venezuela is a mess. Ele falou que a Venezuela também já tá sobre análise, que a Venezuela é uma bagunça. Very dangerous mess and a very sad situation, but we talked about Venezuela. Uma situação muito triste. Considering for Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess? We have many Quais as situações que você está colocando na mesa agora para enfrentar a Venezuela? options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Ó, de imediato eu não vou julgar uma ação militar, nós temos muitas opções para Venezuela. Venezuela. This is our neighbor. This É nosso is, vizinho. we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. Nós temos poderio militar em muitos lugares do mundo, muito longe. A Venezuela não está longe, está logo ali, né? Então foi uma ameaça, de certa forma. And the people are suffering and they're dying. As pessoas estão We sofrendo, have many options for Venezuela, as pessoas estão morrendo e nós temos muitas opções para Venezuela. including a possible military option if necessary. Incluindo uma imposição militar possível, se necessário. Aqui ele já confirmou que, se possível for, uma ação, uma operação militar pode acontecer. That would be US-led, President? Say? That would be a US-led military operation? We don't talk about it, but a military operation and military option. A
repórter perguntou, mas isso seria uma operação militar pelos Estados Unidos? O Trump falou, não, pelos Estados Unidos não, mas haveria uma operação militar certamente, e é uma opção certamente plausível. Cara, hoje mais cedo teve uma matéria de que o Trump vai pressionar pelo fim do regime ditatorial do Nicolás Maduro e vai cobrar o próprio Lula, né, para que essa pressão sobre a Venezuela aconteça. Então, assim, literalmente, se eu vejo essa fala do Trump agora, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a batata da Venezuela tá assando, meu irmão. Então, assim, o Trump quer tomar medidas, sim, em relação à Venezuela. Vai saber, né, como que vai ficar essa análise depois por parte do governo brasileiro, por parte do governo aqui, dos governos da América do Sul. Uma coisa é fato. O único governo aqui da América do Sul, os dois únicos, né, que não se beijaram e abraçaram com Maduro, ou melhor, que se beijaram e abraçaram com Maduro, é o Lula e o Petro da Colômbia. O resto aqui da América do Sul todinha falou, não, nós rechaçamos por completo essas ações do Maduro. Então, eu vislumbro que muita coisa vai acontecer ainda, né? Muita pressão ainda vai acontecer sobre o Maduro. E aí é interessante ver de que lado que o Lula vai estar. Porque o ditador da Nicarágua falou que se o Lula não se posicionar a favor da Venezuela, ele tem umas coisinhas para contar do Lula, matéria que foi publicada no Poder 360, tá bom? Outro ponto. Cara, o Estadão publicou uma matéria, né, que diz o seguinte, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o senador Marcos Duval dizendo que Donald Trump avisou antes das eleições que se virasse presidente dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seria preso por supostas ordens ilegais determinadas em processos no Brasil. Tá, eu nem tinha assistido esse vídeo, né, pra mim saber que, cara, não faz sentido. Tá? Não faz o menor sentido. Um presidente norte-americano não tem força jurídica, né? Seria uma invasão das prerrogativas e da soberania mandar prender alguém aqui dentro do Brasil. Agora, há a questão de que o Brasil é vinculado ao Tribunal Penal Internacional. E aí já é uma outra coisa que eu vou explicar. Primeiro eu vou pôr a reportagem para vocês, a matéria do Estadão, e aí a matéria do Estadão trata exatamente disso. Presta atenção. Não, Trump não pode prender Alexandre de Moraes depois de tomar posse nos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo senador Marcos Duval durante uma live em agosto deste ano. O vídeo tem circulado nas redes sociais. O Trump já disse para o ministro, pro senador americano, Marco Rubio, já disse para ele o seguinte, olha, já pode avisar para os brasileiros, o seu relacionamento com os brasileiros, que eu já avisei ao Eduardo Bolsonaro, que na primeira semana que eu assumi a posse como presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer nessa semana é botar o Alexandre de Moraes na cadeia. Não há registro de que Trump teria, de fato, feito a declaração. Advogados consultados pelo Comprova classificaram a hipótese como absurda. Segundo o advogado Marcos Jorge, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, a legislação brasileira veda a possibilidade de expedição por parte de um presidente americano de uma ordem de prisão para um ministro do STF. O professor de Direito Internacional Ricardo Macau explica que por envolver o pressuposto da soberania de Estado para realizar uma prisão no Brasil, expedida por um órgão estrangeiro, é preciso que haja concordância das autoridades competentes brasileiras. Nesse caso, teria que haver uma decisão proveniente do judiciário brasileiro, disse ele. Citada no vídeo investigado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não pode julgar indivíduos, mas sim estados soberanos. Ou seja, a República Federativa do Brasil é que seria denunciada e investigada, e não o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, e é verdade, tá? Essa matéria realmente ela tá certa. Vamos lá, nós temos que observar 2 pontos. O governo norte-americano pode fazer uma condenação contra o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, um juiz dos Estados Unidos pode dar uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes por ações que o Alexandre de Moraes cometeu aqui no Brasil contra brasileiros, contra a liberdade de expressão? Não, eles não são censores da liberdade de expressão. Então eles não podem. E uma ação que o Alexandre de Moraes cometeu aqui no Brasil contra americanos. Aí sim, vamos entender isso. Então,
por exemplo, o Alexandre de Moraes determinou uma ordem legal contra o Elon Musk, que é um americano. Aí, neste caso, a justiça norte-americana pode até dar uma decisão, segundo a lei norte-americana, sim. Mas essa Constituição lá dos Estados Unidos tem valor aqui no Brasil? Não, não tem, tá? Porque aqui no Brasil vigora o princípio da territorialidade, ou seja, essa decisão dos Estados Unidos não tem valor nenhum aqui no Brasil, a não ser que, através de um acordo de mútua cooperação, os Estados Unidos enviem uma ordem de prisão aqui para o Brasil analise se esse processo foi justo, e aí, com base nisso, ele dá a determinação, mas o que manda prender é a decisão brasileira, não americana, que tem que ser ratificada aqui, você entendeu? Então, é a legislação brasileira. Então, a hipótese de prisão do Alexandre de Moraes, de forma alguma. Tá? E eu não estou aqui para fazer oba-oba, eu estou aqui para analisar o direito para vocês. De forma alguma, não é a menor hipótese e a menor possibilidade. Por outro lado, nós temos que analisar. A Convenção de Direitos Interamericanos, ela pode expedir uma ordem contra o Alexandre de Moraes? Não. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual os Estados Unidos têm uma força muito grande hoje, ela julga nações. E as decisões que são tomadas, por exemplo, são decisões de cunho de indenização, são ordens de indenização, e nessas o Brasil se submete. Então, se tiver uma ordem, né, numa decisão, num tratado interamericano de revogação, inclusive da ordem de prisão aqui no Brasil, essa o Brasil se submete, tá? Então, sim, mas não é os Estados Unidos, aí já é toda a Comissão Interamericana, com vários países que determinam a ordem, declara ilegal prisões aqui no Brasil, aí o Brasil tem que cumprir, tá? Porque ele é signatário. Isto se a Constituição for respeitada. E por último, tem o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil também é signatário. Só que os Estados Unidos têm quase certeza que não é signatário. Então, neste caso, o Tribunal Penal Internacional julga indivíduos e condena à prisão. Mas ele pode entrar dentro do país e cumprir isso à força, na marra, violando a soberania? Não, senão o Putin já estava preso. Então já tem uma ordem de prisão contra o Putin, por exemplo. Tá? Então o que o Tribunal Penal Internacional faz? Esse ele julga indivíduos. Então ele pode determinar uma ordem de prisão? Pode. Mas enquanto ele estiver no Brasil, é a determinação da justiça brasileira que vai determinar se ele vai ser preso ou não. Outro país não pode entrar aqui para cumprir essa ordem. Entenderam? Então, essa decisão aqui, literalmente, né, não faz o menor sentido. E aí, como eu disse, a gente está observando como que vai ser, né, o posicionamento aqui da América Latina com essa nova gestão do Trump. E aí, quem vai ser o primeiro cara a ser recebido pelo Trump? Pois é ele, El Carajo, né, o Milei, viva la liberdad, carajo, né? O presidente argentino Javier Milei será o primeiro a ser recebido por Trump nos Estados Unidos. O presidente argentino Javier Milei será recebido por Donald Trump em sua mansão de luxo em Mar-a-Lago. Né? Durante a Conferência Política de Ação Conservadora na Flórida, Milei será um dos oradores, o único líder da América Latina. A conferência ocorre dia 14 e 15 em Palm Beach, de onde Trump fez o seu primeiro discurso como eleito. Segundo a agência, né, a francesa, o argentino foi convidado a sentar-se com Trump. O vice, J.D. Vance, e o provável secretário dos Estados, Rick Grenett, durante o encontro com Milei, também deve se reunir com Elon Musk. E aí o Bolsonaro está sendo convidado, né, para participar da posse. Tem gente que está confundindo que o Bolsonaro seria convidado para participar desse evento conservador. Este evento são para os líderes de Estado, né? Então, no caso, o Bolsonaro não é líder de Estado, tá? Então, não seria o caso do Bolsonaro ser convidado para participar. Mas o Milei, como líder de Estado, foi o primeiro. Bom, vamos falar de assunto interno agora. Pessoal, o Derrite é um cara que, sinceramente, o cara, tipo assim, o cara vem arrastando, inclusive, o próprio Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas, depois dos embates lá com o Nunes, ele deu uma caída na reputação do Tarcísio de Freitas. O Derrite vem segurando o negócio. Vou trazer um vídeo para vocês que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o Derrite, sinceramente, assim, colocou com uma postura em seus devidos lugares, um argumento fraco, e você vai ver realmente o quanto o cara, assim, tá preparado. E aí tem gente falando no Nunes, né? Eu ia falar besteira aqui, mas no Nunes, para ser governador do estado.
Tarcísio, presidente, e Nunes, governador de estado. Com um cara como Derrite, vocês vão eleger Nunes? Ah, tá de sacanagem, meu Deus. Não faz sentido. Escuta só o que o Derrite falou aqui sobre aqueles lacradores que ficam falando mal da polícia, né? Dia triste na história do estado de São Paulo. Cada vez que uma criança de 4 anos for executada numa operação policial, a gente não pode dizer que está tudo bem. Infelizmente, a gente vai precisar nomear as coisas como são. E o que tem acontecido por aqui é uma política de execução. Eu sinto muito por isso e eu espero e venho aqui pedir também por parte da Secretaria um mínimo de sensibilidade para com essas famílias. Eu sei que a senhora fez o vídeo para postar na rede social, esse aqui que está gravando, eu quero que poste a minha resposta também, para que fique bem claro que, diferente da senhora, eu não vou fazer palanque político com a morte de uma criança. Primeiro, dizer que eu lamento demais o que aconteceu com o menino. E tenho certeza absoluta que nenhum policial envolvido nessa operação, qualquer canto do estado de São Paulo, está feliz com a morte de uma criança. O criminoso com trânsito julgado, eu concordo. Só é criminoso com trânsito julgado. Assim como esse rapaz que a senhora fala que foi executado, aliás, falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? A senhora fala que só criminoso é só aquele que transitou em julgado. E a senhora fala que ele foi executado se o processo ainda está acontecendo. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Isso sim, eu estou falando e eu respeitei a fala da senhora. Então, primeiro, que fique registrado, lamento demais a morte da criança. Os policiais militares estavam se deslocando para o fim do serviço policial. Mais de 9 criminosos, deputado Meca, atiraram contra os policiais. Esse adolescente, esse garoto de 17 anos, garoto de 15 anos que a deputada menciona aqui, tem várias fotos deles com armamento pesado, participando do tráfico de drogas lá na Baixada Santista. Então ele é garoto, vírgula, até o momento que ele pega um fuzil na mão, uma pistola e atira nos policiais. Eu tenho certeza absoluta, sem ter conversado com qualquer policial que estava envolvido nessa operação, que a última coisa que ele queria foi ter recebido o disparo de arma de fogo por parte dos criminosos e assim iniciou a troca de tiros lá no Morro do São Bento. Lamento profundamente que uma deputada estadual faça um vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Então, por favor, poste também isso. Eu não vou falar sobre a ocorrência. Quem tem que falar sobre a ocorrência foi o inquérito policial militar instaurado. O inquérito na Polícia Civil foi instaurado sobre o fato que vai apurar. E sobre o pai do garoto, ele foi preso por homicídio, por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas. E também o inquérito policial está tramitando. Eu não vou, de maneira leviana, acusar ele de qualquer crime sem que a justiça assim o faça. A senhora, que é advogada criminalista, deveria saber disso, mas a senhora acusou todos os policiais da Operação Verão e da Operação Escudo de executores. Eu lamento muito por isso. Porque mesmo sem conhecer a senhora, esses policiais arriscariam a vida deles para defender a senhora. Então, não tem ninguém aqui comemorando morte. Ninguém. Pelo contrário. Eu estou lamentando profundamente a morte de uma criança de 4 anos que não tem culpa do que aconteceu. Me garanto para a senhora que os policiais também não, porque eles se defenderam quando os criminosos atiraram nele. Que hoje é um dia... Rapaz, que aula, hein? Rapaz, Derrite, sem sombra de dúvidas, é um cara que, assim, até o que eu conheço do trabalho dele, é um cara ímpar aí, né? E o trabalho dele realmente vem fazendo a diferença pela segurança pública de São Paulo. Bom, pessoal, é isso. Quem ficou até o final, te agradeço muito, tá? Quem quiser deixar um comentário aí, deixa o comentário, que eu vou escolher os melhores comentários, sempre coloco, como eu coloquei o comentário inicial aqui, é sempre importante para a gente poder estar discutindo com vocês. Lembrando a vocês, olha, você já está cansado do Brasil, isso aqui já não está servindo para vocês mais, o Uruguai é uma excelente opção. Eu estou no Uruguai agora. O Uruguai é o mais rápido, barato e com divisa de fronteira. O Uruguai, com essa entrada do Trump, não mudou um centavo dentro da sua estabilidade. Recomendo você a pesquisar um pouco mais sobre o Uruguai. É a maior democracia da América todinha, tá? É o estado mais democrático, com maior estabilidade, a democracia mais consolidada, o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, então vale muito a pena. É rápido e é mais barato do que você ir para a Europa, Estados Unidos, e você tem aqui, eu te garanto, uma qualidade de vida bem parecida com a da Europa. Então vale a pena. O Uruguai é bem diferente, né, do Brasil. Ontem mesmo, como eu disse para vocês, pessoal aqui, sabe, jovens, rapazes aí, de forma saudável, às 2, 3 horas da manhã, andando aqui na praça aqui. Então é diferente. Então recomendo para quem quiser
Só entrar em contato com esse telefone aí, você vai ter maiores informações, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.